Podemos começar? Acho que está todo mundo aqui, né? Bom, são 7h30. Vou tentar otimizar ao máximo o tempo de vocês. Sei que está todo mundo cansado, tá? Mas para a gente poder deixar a coisa mais produtiva. Eu queria conhecer um pouquinho a turma. Pode levantar a mão quem tem consultório aqui ou clínica? Mais ou menos metade. Quem está se formando agora? Quem é autônomo? Trabalha em outras clínicas? Tá certo, está bem heterogêneo. Bom, para começar, vou me apresentar primeiro, né? Ninguém me conhece. Meu nome é Marvio Charles, tá? Eu sou dentista de formação. Me formei em 2000. Trabalhei na clínica, né? Atendendo até 2007. Tive consultório também nessa época. Trabalhei como autônomo, fiz especialização em dentística, fiz pós-graduação em Império, fiz o caminho aí que o pessoal está acostumado a fazer. Em 2007, surgiram outras oportunidades para mim no campo empresarial, em outras áreas, não da odontologia, e aí eu resolvi embarcar. Começou a ser um pouco mais lucrativo do que a odontologia, né? O pessoal aqui que está na lida sabe que é um mercado bem competitivo, cada vez mais competitivo. E o que aconteceu é que depois nessas outras experiências começou a me abrir a visão, né? O dentista, por ter uma formação muito técnica, eu pude enxergar isso, né? Na prática, o dentista, por ter uma formação muito técnica e ter um trabalho muito técnico, né? Ele trabalha no consultório, sozinho, num ambiente pequeno, que é a boca, no dente, que é menor ainda, e muitas vezes dentro do dente, que é menor ainda. Então, ele acaba não levantando, às vezes, os olhos e olhando as oportunidades que tem no mercado. E aí eu comecei a acordar para isso. E trabalhei em uma oportunidade que eu tive ali com turismo estrangeiro até 2009, desculpe. E aí isso me despertou para um dos negócios, aí eu resolvi buscar uma formação em negócios. E aí eu fui para Belo Horizonte, na Fundação Dom Cabral, que é a 5ª melhor escola de negócios do mundo, e resolvi fazer essa especialização em gestão. Lá eu tive a oportunidade de, além de trabalhar com outras áreas, conhecer grandes gestores de grandes empresas, né? Dividir sala com eles, né? Gestores de Gerdau, Ambev, Fiat. E ali a gente começa a abrir mais a nossa visão ainda. Depois que terminou isso, eu tinha vontade de empreender. E aí eu me toquei de uma coisa, né? Quando a gente vai empreender, que a gente quer montar um negócio, a gente precisa ir para a área que a gente mais domina. É essencial a gente dominar essa área. E qual área que eu mais dominava? Era a odontologia, porque eu tinha formação técnica, né? Eu tinha experiência, porque eu tinha trabalhado com o paciente, então não teria melhor área para eu empreender do que essa. E eu via também uma deficiência no mercado odontológico. Uma deficiência que as franquias já viram há muito tempo, né? O dentista, um dos players do mercado, que é o dentista em seu consultório, ele não conhece de mercado. Então, tem muitas brechas, muitas deficiências que você consegue preencher isso entendendo um pouco mais como é que funciona o jogo. Tá? Então, em 2013, eu montei minha clínica, junto com um sócio, dentista, e eu não atendi. Aí eu entrei só como gestor do negócio. E fui fazendo a coisa toda certinha. Aí o negócio começou a andar, começou a funcionar. 3 anos depois a gente abriu a segunda. Tá? A coisa foi indo bem. E 6 anos depois, esse ano, surgiu uma oportunidade de vender o negócio. E eu sempre encarei, e é isso aqui que eu queria também trazer, um dos objetivos disso aqui, abrir a visão para vocês, em relação a como encarar um negócio. Eu sempre encarei a minha clínica ali, o meu negócio, como um ativo que eu tinha, não como a minha vida, não como o resto da vida. Era um ativo. Era um ativo que eu poderia negociar ele a qualquer momento da minha vida. Isso faz parte muito do perfil da pessoa, mas
No momento que eu abri os olhos para isso, eu comecei a enxergar assim. Então, me surgiu uma oportunidade e eu acabei vendendo as minhas clínicas por 5 vezes mais do que eu tinha investido. E foi um bom negócio. Tá? Então, isso vai abrindo mais a visão ainda. E eu também notei, né, lidando com todos os dentistas que eu estava lidando, que existia essa deficiência na formação do dentista. E que muitos dentistas estão tomando uma surra no mercado. Né? Quem está trabalhando aqui, olha pessoal, eu queria deixar muito livre para a gente poder dividir experiência. Tá? Quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser falar alguma coisa da sua experiência, porque isso aqui, na conversa que a gente vai ter, é muito do dia a dia da gente. Tá? Vocês vão, às vezes, vão lembrar de situações, vão querer tirar dúvida. Pode levantar a mão, um de cada vez. Se quiser compartilhar alguma experiência, pode falar. Tá? Bom, então eu pude perceber que existia essa necessidade, essa deficiência aqui no entendimento que o dentista tinha do mercado. E resolvi criar um curso chamado Odontologia Empresarial, que está sendo ministrado na Escola CEO em Florianópolis, e nós vamos ministrar aqui também. Tá? E teve muita aceitação e eu estou vendo que o pessoal realmente precisa desse conhecimento. Tá? Então, hoje eu queria abrir mais a visão de vocês, tá? Em relação ao mercado, o que está acontecendo. Como é que vai ser a nossa palestra de hoje? Ela vai ser dividida em 3 partes, tá? É importante assim, ó, eu vou começar a desenvolver um raciocínio, tá? Para que vocês consigam, para contextualizar vocês, para vocês consigam entender como é possível chegar na promessa da palestra. A palestra é como transformar um consultório em uma empresa, não é um consultório, em uma empresa capaz de faturar 6 dígitos, tá? Não é uma pílula mágica. Vocês não vão sair daqui hoje falando assim, agora eu sei transformar. É um processo. Aqui vocês vão ver assim, dá para fazer. Dá para fazer. Mas como tudo na vida dá trabalho. Como tudo na vida exige empenho. E ninguém vai aprender da noite para o dia. Tá? Mas eu quero que vocês saiam hoje daqui com a sensação de que dá. Tá? Então, a primeira parte dessa palestra nós vamos situar vocês no mercado. Qual é a situação atual do mercado odontológico? E como que o dentista, como clínico, está inserido nesse mercado. Tá? Depois nós vamos para a segunda parte da palestra, que é transformando um consultório odontológico em empresa profissional. Vou dar alguns passos de como que você vai conseguir transformar isso, o consultório que você tem hoje em uma empresa profissional. E a terceira e última parte, eu vou dar como se fosse assim uma cereja de bolo. Dá 10 técnicas de venda para vender mais tratamento odontológico. 10 técnicas simples, tá? Que eu percebi ali que ajudam a fazer isso. No final da palestra, vou disponibilizar para vocês um presente, tá? Que é uma ferramenta ali que pode ajudar vocês, tá? Mas é só no final, tá? É para quem ficar até o final. Alguém quer falar alguma coisa? Posso tocar? Vamos embora. Bom, quem é o principal consumidor do mercado odontológico? São todos os humanos, né? E olha só a grandeza do mercado odontológico. É todo mundo mesmo. É quem tem dente e quem não tem dente. Quem não tem dente, coloca implante. Qual mercado vocês conhecem que envolve todo mundo? Mercado de entretenimento noturno, por exemplo, não é todo mundo. É quem gosta de entretenimento noturno. Agora, dentista envolve todo mundo. Todas as pessoas precisam de um dentista. Se alguém está achando que não precisa de dentista, é falha nossa que não está abrindo os olhos sobre essa necessidade básica. E o que aconteceu é que o dentista, lá nos anos 80 e 90, quem aqui é da época que... Pode levantar a mão. Quem aqui é da época do salário mínimo de manutenção de aparelho? De $2.000 para colocar o aparelho.
era uma época que o dentista nadava de braçada, sozinho no mercado. Era maravilhoso. Só que os empresários perceberam que eles estavam nadando sozinhos, que eles estavam nadando de braçada sozinhos nesse mercado e que o mercado é enorme. E que o dentista não sabia muito bem o que estava fazendo, estava tendo mais sorte do que juízo. E o que aconteceu? Entraram no mercado. Além de ter atraído um monte de dentistas para ser dentista, né? Isso atraiu muita gente, quem gosta de odonto e quem não gosta. Teve muita gente que veio exclusivamente pelo dinheiro. E inflou o mercado. E, além disso, inflou de gente profissional. Esse pessoal de franquia, eles são tubarões, são pessoas profissionais, são pessoas que entendem o mercado. E estão fazendo um trabalho a nível de mercado bem feito. Tanto é que estão fazendo a diferença. Tá? Quem aqui, sinceramente, sente forte a concorrência das franquias? Pode levantar sem medo. Tá? Se ninguém sentisse, ninguém estava aqui hoje. Estava todo mundo faturando mais de 6 dígitos mensais. Tá? É porque eles estão incomodando. Tanto é que crescem. Só que eles fazem... O que eu quero mostrar para vocês é que eles fazem, muitas vezes, o que é básico. Se o dentista fizer o básico, ele incomoda. Mas nós vamos avançar nesse raciocínio. O mercado, ele tem alguns players. Players do mercado são os jogadores, são os agentes do mercado. São quem trabalha naquele mercado. E o mercado odontológico também tem os seus players. Vamos ver um a um aqui. Nós temos os pacientes, os clientes. São eles que financiam todo o mercado odontológico. É a partir do dinheiro deles que todos se alimentam. Tá? Todos esses players que a gente vai ver. Depois nós temos os prestadores de serviços odontológicos, são os consultórios e clínicas odontológicas, dentistas autônomos, até botei prático aí, só para ser completo. Tá? Então, o paciente paga para o dentista. E ele entra em contato íntimo com o agente mais importante aqui, o paciente. Depois a gente tem os fornecedores de materiais e de serviços odontológicos, as dentais, os representantes de equipamentos, os representantes de peças e componentes, né, de implante, de componentes. Os laboratórios de prótese são prestadores de serviço, técnicos dos equipamentos também fazem parte desse mercado, estão ali se alimentando do dentista. E os representantes das grandes marcas de materiais odontológicos. Tá? Então, o paciente paga para o dentista paga para todos esses aqui. As instituições de ensino odontológicos também participam nesse mercado. Né? O dentista que paga eles também. Os captadores de pacientes, os convênios, os parceiros que vocês têm que fornecem pacientes para vocês, né? Eles participam do mercado e acabam ficando com a maior parte, inclusive. Quem trabalha com convênio aqui sabe. A gente tem os produtos de consumos odontológicos, as marcas de higiene oral, aqueles representantes que vão lá no consultório de vocês tentar convencê-los de indicar a marca deles. Eles estão lá faturando, muito mais do que vocês. E, por último, os fabricantes odontológicos, né? As fábricas de materiais, de instrumentais, de equipamentos, de peças de componentes. Me respondam, desses aqui, quem mais está ganhando dinheiro? Os fabricantes. É impossível competir com eles. Vamos tirar eles de longe, eles estão em outro nível. E desses aqui, quem está menos ganhando dinheiro? Pode falar. Dentista. Mas quem que está em contato com o player mais importante? O player mais importante é o paciente. Quem que está em íntimo contato com ele? E ele que está ganhando menos, não é? Tem alguma coisa errada, não tem? Vocês sabem, todo mundo sabe o que é cadista aqui? Quem não sabe? Levanta a mão. Cadista hoje, a odontologia digital, você pode projetar um dente num programa de computador, como se fosse o AutoCAD da arquitetura. Então, o cadista é o que faz o projeto do dente. Quanto vocês acham que ganha em média um cadista por mês?
mais. 15 a 20 mil. Essa é a média dos dentistas? Não. Eu conheço bastante dentista. Não é a média dos dentistas. Tem gente que ganha mais, óbvio, mas não é a média. E eu falei de média de cadista. Pô, olha só, o cara que faz o projeto do dente de odontologia digital está ganhando mais do que quem lida com o paciente. Está tudo errado. Está tudo errado. E assim, ó, se nada for feito, se a classe não se mexer, isso aqui não vai mudar, vai só piorar. Ninguém vai chegar para o dentista e falar, não, vocês é que lidam com paciente que tem o maior valor dessa cadeia toda, então vamos dar uma maior parte para vocês. Não, ninguém vai fazer isso. A classe vai ter que se unir de alguma forma. E como é que ela vai se unir? Não vai ser tentando se unir, porque ninguém se une por nada. Nem vai ser o CRO que vai fazer isso por vocês, nem sindicato, nem nada. O único caminho que eu vejo é conhecimento. Conhecimento de mercado e conhecimento de gestão. Porque esses aqui sabem. E eles estão fazendo um estrago. E eu vou mostrar para vocês aqui como conhecer um pouco já dá para fazer um estrago. Tá? O conhecimento liberta. Na hora que o dentista não deixar de ser, além de ser dentista, ser empresário, aí a coisa muda. Enquanto ele não entender isso, e eu conheço muitos dentistas que resistem a isso, né? Porque no passado não era necessário. No passado, você sendo técnico, a coisa já funcionava, o paciente batia na sua porta. Hoje não é mais assim, a coisa mudou, o mercado está dinâmico, hoje tem que entender o mercado. Quem não entender, vai trabalhar para quem entende. Por isso que as franquias vão estar sempre com dentistas para trabalharem para eles. Como eu havia falado anteriormente, o dentista ele tem uma formação técnica. Ele não tem nada na faculdade em relação ao mercado, ele não tem preparo nenhum. A gente não tem aula nem de vendas. Inclusive, a gente tem uma cultura odontológica que mostra assim que vender é feio, que não tem que vender o tratamento, que é uma coisa assim, nossa, estamos infringindo o código de ética e tal. Não tem nada demais. Venda não é empurrar, venda é abrir os olhos do teu prospecto. Ninguém falou sobre carreira para você. Vocês preferem que acenda ou que deixe apagado? Porque senão vai dar sono, né? Assim? Isso. Bom, resumidamente, o dentista se forma, ele tem basicamente 3 tipos de carreira para seguir. 3 caminhos. Ou ele vai para a área docente, vai fazer mestrado, doutorado, dar aula na universidade. Ou ele vai para a carreira pública, fazer um concurso público. Ou ele vai para a iniciativa privada. Ou como dentista autônomo, ou abrindo um consultório e uma clínica. Ou ele mescla, muitos mesclam, né? Basicamente esses 3 caminhos que tem. A gente vai conversar aqui sobre a iniciativa privada, tá? Que é o interesse de todos aqui. Quais são as áreas que a gente pode desenvolver a carreira na iniciativa privada? Tá? A gente tem um caminho tradicional. E aqui eu queria abrir a visão de vocês. Tá? Presta atenção, vou começar com o tradicional, depois eu vou começar a abrir. Você pode começar escolhendo as especialidades odontológicas tradicionais, implantodontia, pério, prótese. Você vai na faculdade, vai vendo qual se identifica mais, depois vai para o mercado, trabalha, tal, e aí começa a se interessar por uma e vai trilhando uma carreira por ali. Né? Aí você faz atualizações, faz especializações. Muitos fazem mestrado e doutorado, e aqui eu queria fazer até uma observação. Mestrado e doutorado para mercado, eu vejo muito pouca utilidade. O mercado, o cliente de vocês, ele quer resultado, ele não quer mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, muita gente pode falar, sim, dá reputação e tal, mas o cliente não quer saber disso. Ele quer resultado, ele quer que funcione. E aí pouco importa se tem mestrado ou doutorado. Tá? Então, eu não acho interessante para quem quer
seguir a carreira privada. Dá muito investimento de tempo. São 4, 8 anos estudando, a não ser que a pessoa seja uma apaixonada pela odontologia e pela área. Aí é outra história. Se a pessoa é apaixonada por aquilo, aí ela tem mais que estudar. Agora, se está fazendo só para ter um retorno no mercado, existem outras coisas que você pode fazer que vão te dar um retorno muito mais rápido. À medida que você vai se especializando e aumentando o seu valor, o valor do seu trabalho como dentista, você vai aumentando o valor da sua hora clínica. Né? Aquilo que antes você fazia por 100, agora você tem condições de fazer por 500. E assim é o caminho tradicional do dentista que quer formar uma carreira. E muitos ganham muito bem assim. Tá? Porém, ele só ganha quando ele trabalha. Quando ele se especializa, por mais cara que seja a hora dele, ele só vai ganhar quando ele mete a mão. E se ele tentar passar por um outro dentista, aquele paciente gosta tanto dele que não vai. Quando ele quer tirar férias e folga, ele não é remunerado. Ele para, ele só recebe quando ganha. Se ele sofre um acidente ou tem uma doença, ele para de receber. Ah, mas tem o seguro. O seguro não vai cobrir o padrão de vida que o dentista que chegou nesse nível tem. Então, não resolve o problema. E ele tem uma aposentadoria mais demorada e limitada. Por quê? Porque é ele que produz. Veja bem, por mais que ele esteja investindo o dinheiro nele, faz especialização, faz atualização, melhora o seu atendimento, esse investimento só tem valor na hora que ele mete a mão. Então, ele acaba tendo uma aposentadoria baseada em previdência privada ou algum outro investimento que ele vai fazer e fica limitado a isso. Tá? Bom, agora eu quero abrir para vocês uma outra alternativa de carreira que existe. Tá? Principalmente para os mais jovens aqui. Existe a possibilidade do dentista seguir uma carreira empresarial. E por que eu digo isso? Quem é o player mais importante do mercado? É o paciente. Tá? É ele que banca tudo. Quem está em contato íntimo com o paciente, que a gente viu, é o dentista. Então, quem conhece muito bem o paciente é o dentista. Quem conhece as suas dores, quem conhece as suas necessidades, os seus sonhos, quem sabe como lidar com o paciente, quem sabe como é que funciona um consultório odontológico, qual é a melhor maneira de funcionar aquilo ali? É o dentista. Olha só quanta informação privilegiada e relevante ele tem na mão para fazer um negócio diferenciado. O dono de uma franquia que não é dentista tem essas informações? Não, ele se utiliza das informações do dentista e dá uma pequena parte para ele. É isso que acontece. Não sei se vocês percebem o que eu estou querendo dizer. Vocês vendem o conhecimento de vocês muito barato. É isso que eu estou querendo dizer. É vendido para os grandes players do mercado e eles dão só uma pequenina parte. Tanto convênios, quanto franquias, como todas as grandes empresas e daqueles players que eu estava mostrando para vocês. E o conhecimento mais valioso está na mão de vocês. Só que não sabe usar. É como se vocês tivessem um fuzil de um sniper todo aparamentado assim, que dá para dar um tiro de, sei lá, de 6 quilômetros, mas não sabe usar. Aí acaba dando. Hã? Sabe usar, mas não tem dinheiro para comprar bala. Mas existe maneira de arrumar o dinheiro para comprar bala. Se você tem um rifle, se você tem esse fuzil, e você tiver a bala, você se endivida para ter a bala, que depois você vai acertar o alvo. O importante é o tiro que vai dar, não é o dinheiro que tem para acertar a bala, para comprar a bala. Depois isso retorna. Esse é o tipo de pensamento que o empresário tem, que eu insisto para o dentista começar a desenvolver. Olha só a carreira empresarial. Voltando, como ele tem toda essa bagagem, as informações privilegiadas, ele pode fazer diferença no mercado. E ele fazendo essa diferença no mercado, ele pode criar um negócio, uma clínica diferenciada para competir nesse mercado. Como empresário, ele está apto a ser um empresário. O que falta para ele? Só conhecimento.
E aí o primeiro passo que ele tem que ter é ter uma educação empreendedora, empresarial. Por quê? Porque tem que mudar o mindset. O dentista está com o mindset de atender, de se qualificar tecnicamente, de que é só esse o caminho que existe. Mas e isso é assim, ó, a gente tem muitas crenças na nossa vida, assim, ó, quando as coisas acontecem por muito tempo, a gente quebrar essas crenças é muito difícil, tá? Então, eu falo de educação empreendedora em primeiro lugar porque o dentista precisa quebrar o mindset e abrir, sabe, tirar o olho da boca do paciente e olhar para o mercado, ver o que está acontecendo. E no momento que ele faz isso, ele começa a encontrar as oportunidades. E uma vez que começa a encontrar as oportunidades, não para mais de encontrar. Aí você tem que escolher. Tá? Depois, aqui para os mais novos, assim, ó, se tiver alguém mais novo aqui, eu não estou, até agora eu não me interessei por nenhuma área odontológica, ou estou na dúvida, cogite também a área empresarial. Eu quero trazer aqui a área empresarial como se fosse uma especialização, é uma carreira que pode seguir. Tá? Só que, uma vez que o dentista aqui mais novo se interessou, falou, eu quero fazer uma educação, começou uma educação empreendedora, eu achei primordial ter uma experiência de atendimento odontológico. É que nem o dono de uma fábrica que quer deixar a sua fábrica para um herdeiro, que ele bota o seu filho lá no chão de fábrica. Tem que ir lá trabalhar, tem que entender como é que funciona. Tem que estar em contato com o paciente para ter aquela informação privilegiada, para sentir aquilo, aquele conhecimento, aquele know-how que é o mais relevante de todos. Depois, eu sugiro que tenha uma experiência de trabalho em gestão odontológica. O dentista que tem já consultório, ele pode fazer isso no seu próprio consultório, aos poucos, começando a tomar atitudes de empresário, não de dentista dono de clínica, de consultório. Né? O que o dentista dono de consultório faz no seu dia a dia, no seu padrão? Delega o que ele acha que é gestão para a secretária. Mas a secretária não tem condição nenhuma de fazer gestão. O secretário obedece ordem, comando seu. Tem que ter um comando. E tem questões envolvidas na gestão, vocês vão ver, que são muito complexas, que realmente precisa de uma cabeça pensante que conheça o negócio para fazer. Não é só delegar para a secretária. Aí a coisa não é gestão. Aí você está só tapando buraco, apagando incêndio. Tá? Então, o dentista que decidiu fazer uma carreira empreendedora, desde o começo, ele pode buscar uma experiência de gestão aonde? Em consultórios de amigos, nas próprias franquias. As franquias têm administradores que não são dentistas. Eu acho isso um absurdo. Não consigo entender isso. Eu vi a maior parte das franquias que eu conheço tem administradores que não são dentistas. Por que não tem um dentista lá? Pô, eu já tive clínica. Se eu tivesse um administrador, era eu que administrava a minha clínica, mas se eu tivesse botar um administrador, para mim era... Se na minha cabeça era pré-requisito ser dentista. Eu não consigo imaginar um cara que não é dentista ali, trabalhando, tocando o negócio. Como é que vai lidar com certas questões de paciente? Como é que vai entender o que está fazendo? Como é que vai ter autoridade sobre a equipe? Como é que vai ter autoridade sobre a equipe? Lara já trabalhou comigo. Tá? A Lara já trabalhou lá na minha clínica. Eu conseguia conversar com ela sobre um caso clínico porque eu já tinha atendido. Se eu não fosse dentista, tu virava para mim e falava, não, você não sabe o que você está falando. Aí eu ia ter que usar o poder, a ordem, e aí você perde moral. Você tem que ter liderança em relação ao seu conhecimento, ao que está certo, não na força. E depois que já passou por isso, a atitude empreendedora, montar um consultório ou uma clínica. Eu recomendo, quem quer ter uma carreira empresarial, começar com um sócio dentista. É uma boa forma de começar, porque um trabalha, e tem vários perfis, tem gente, assim como tem gente que não nasceu para fazer cirurgia e nasceu para fazer canal, tem gente que nasceu para ser dentista e não nasceu para ser empresário. Tá? E tem diversos perfis, graças a Deus que tem. Tá? Então, eu acho interessante você buscar um sócio dentista, tá? E dividir isso. Enquanto ele atende, em consultório você toca o negócio, você trabalha para encher aquela agenda dele e dos demais membros da equipe. E eu acho legal começar com 2 consultórios no mínimo. Um consultório só
para dois, para um dentista e outro como gestor, não vai ter dinheiro suficiente para os dois. E aí vai dar briga e vão desanimar. Tem que ter um. Um ele atende e o outro você toma a equipe. Tá? Acho assim, esse é um caminho, tá? Que quem tiver interessado, assim como, tenta encarar assim, ó, em vez de estar escrito empresarial aqui, está escrito assim, implantodontia. Se eu tivesse dando o caminho aqui, como começar a implantodontia? Vai no consultório de um amigo, vê como é que é a cirurgia, tenta fazer e tal. Os caminhos, esse aqui é os caminhos para a carreira empresarial que eu estou passando. O que ela possibilita? A carreira empresarial. Ela possibilita que você ganhe dinheiro sem atender clinicamente. Tá? Você não está botando a mão... o que você está ganhando não é dependente da sua força de trabalho. E à medida que você faz uma unidade funcionar direitinho, você pode montar várias outras unidades. Sem estar colocando a mão nela. Então, vejam a possibilidade de ganho nessa. Eu arrisco a dizer que a carreira empresarial é a carreira de maior retorno financeiro. Por quê? Porque é infinito, você pode montar, por mais, assim, ó, por melhor que seja o dentista técnico, ele tem que trabalhar pela sua mão de obra. Se ele tiver, sei lá, a sua hora estiver valendo 10 mil reais, ele tem que meter a mão para fazer 10 mil reais. Agora, o empresário, ele pode montar uma unidade que fature 10 mil, outra que fature 10 mil, pode tudo ao mesmo tempo, sem ele precisar meter a mão. Então, a possibilidade de ganho dele depende do sucesso dele, da organização dele e da ambição dele. Tá? Eu entendi por que do sócio ali. É importante. Para começar. Não, eu olho para começar porque eu acho que, assim, ó, primeiro que é mais fácil fidelizar paciente com um dentista que está sempre na clínica. Quem não tem muita experiência em lidar com a equipe vai passar por alguns problemas. Por exemplo, dentista que abandona a agenda no meio, que some, vai para outro trabalho. Cursos que eles se envolvem, aí tu fica com a agenda vazia. Às vezes eles se envolvem, às vezes eles têm problemas pessoais e começa a afetar na agenda e tu fica dependente deles. Se tu tem um dentista sócio, esse cara está dando sangue pela empresa. Entende? Então, tem formas de lidar com a equipe, só que exige um pouco mais de experiência. Entende? Então, quem estiver querendo começar como empresário, eu acho legal começar com um sócio dentista, porque ele vai estar dando sangue, porque ele está lá, ele faz parte daquilo, ele já vai ter uma carteira de pacientes até para começar o negócio, para ajudar. Tá? É mais fácil fidelizar, aí tu tem uma equipe para auxiliar, mas sempre tem um dentista ali para contar. Aí você ganhou mais experiência, sabe como lidar com a equipe, que vocês vão ver, ó, quem tiver equipe aqui, quem tem equipe aqui, levanta a mão. Pode levantar. Vejam se vocês não concordam comigo. Para mim, é a parte mais difícil da gestão. Pessoas. Parte mais difícil, disparado. Pessoas são imprevisíveis. Se motivam, não são máquinas. Entende? Tem crise entre as pessoas, gerenciamento de crise entre membros da equipe. É o seu produto que está lá, é o seu serviço, tem que saber como lidar com isso. Não pode deixar a bola cair. Então, quando você tem um sócio é mais fácil, tá? Para começar. Tá respondido? Tá, só me diz uma coisa. Tu falou montar uma vez com no mínimo 2 consultórios. Se tu não vai trabalhar, por que teria que ter 2 consultórios se for de vez? Porque, boa pergunta. Ainda bem que você fez essa pergunta. Por 2 motivos. Primeiro, que precisa ter um faturamento suficiente para ser bom para os 2. Se tiver um só produzindo, vai ter que dividir o faturamento dos 2. Tá? Segundo, o dentista técnico, clínico, ele não está acostumado a entender o valor do dentista gestor. Ele não está. Ele olha o negócio e ele acha que só ele que está trabalhando. Entende? E aí começa a dar conflito. E aí se vocês têm um consultório só ele trabalhando, aí tu chega no final do mês e fala, tá, metade é minha. Ele vai falar, pô, mas eu estou levando esse cara nas costas. Ah, mas eu estou fazendo toda a gestão. Ah, mas isso aí é fácil. Entende? Agora, se ele estiver vendo assim, eu estava produzindo 10, mas com ele aqui no outro consultório está produzindo 30, então está valendo a pena. No final estou ganhando 15 cada um. Entende? Se começar com um, aumenta a chance de dar problema. Mas eu digo, e assim, começa com um e divide a carga. Um dia um fica, outro dia
Eu acho que é muito pouco dinheiro que vai rodar e pode desmotivar. Aí o teu sócio dentista pode começar a procurar outras alternativas. Ele pode começar a procurar outros locais para trabalhar e começa a abandonar o consultório. Entendeu? Eu trouxe dessa forma porque é muito interessante que os dois deem um sangue no começo. Porque o começo é muito difícil. A única coisa que faz tu dar o sangue é resultado. Se tu tiver a possibilidade de resultado daqui a não sei quanto tempo, ninguém vai dar o sangue. Estou falando por experiência própria, tá? Porque eu passei por isso. Tá? O que mais que é possível fazer? Como eu falei, é possível você montar diversas estruturas que faturem ao mesmo tempo. Além de você montar diversas estruturas que faturam ao mesmo tempo, cara, você vai ter aprendido a empreender. E empreender é que nem assim você perde o medo. A primeira vez que você faz, você vai com medo. Depois, você começa a enxergar oportunidades. Você pode montar estruturas que fornecem para você. Você tem um laboratório de prótese que você paga? Você monta um laboratório de prótese para fornecer para você. Você pode ter representação, ter uma representação dos equipamentos que você compra, e por aí vai. Uma coisa vai alimentando a outra. O empreender, na minha visão, é um poder muito grande, é a capacidade que você tem de sonhar e de realizar sonhos. Depois que você domina essa capacidade de empreender, você pode sonhar o que você quiser e não tem medo de tentar realizar. Não tem medo do fracasso. Vai lá e realiza. Isso, assim como crescimento pessoal, é maravilhoso. Então, eu acho libertador. Como eu falei, diversificar seu empreendedorismo em outras áreas, e nem precisa ser no odonto também, pode diversificar em outras coisas. Você já perdeu o medo? Aposentadoria mais rápida e sólida. O que eu quero dizer com isso? Acompanhe meu raciocínio aqui. Quando o dentista técnico ele investe dinheiro no curso de especialização, mestrado, doutorado, ou seja lá o que for, no seu conhecimento, ok, a sua mão de obra fica mais cara. Só que ele não consegue vender isso. Ele vende através do seu trabalho. Se ele quiser parar e trabalhar, ele não pode vender isso. Porque é só ele que produz. É a mesma coisa assim, o dentista ele tem uma carteira ótima de clientes, ele quer vender o negócio dele. Ele não vai vender a carteira, porque a carteira está indo com ele. Então, no final das contas, quando ele for vender o consultório dele, ele vai vender só os equipamentos. E o dentista empresário? Ele investe nas estruturas. Ele formou uma estrutura que funciona, ele investe outra. Ele criou um modelo de negócio que funciona e ele vai repetindo esse modelo em várias outras. Quando ele quiser se aposentar, o que ele faz? Ele pode vender. E vai estar muito mais valorizado. O dinheiro que ele colocou, que ele investiu naquela estrutura, está rendendo. É como se tivesse comprado um imóvel, por exemplo, na planta. A coisa foi rendendo. E na hora que ele vende, ele ganha uma bolada. Então, ele pode, dependendo do tamanho do empreendimento dele, ele pode até se aposentar mais rápido. Olha, veja só o meu caso. Eu montei uma clínica do zero há 6 anos atrás e 5 anos e meio. Vamos ser mais precisos. E 5 anos e meio depois, vendi por 5 vezes mais a estrutura. Se eu tivesse investido em especialização técnica a mim, eu ia ter que estar trabalhando ainda. Eu ia ter que estar com a mão ali na massa. Agora, isso depende muito de perfil. Se a pessoa é apaixonada por aquilo, gosta, e aqui eu tenho exemplo, eu falei que ia falar dele e vou falar. Meu amigo aqui, Rodrigo, está lá no fundo, ele se formou comigo, é a pessoa que eu conheço, de todos os dentistas que eu conheço, que mais ama odontologia. O cara ama desde a faculdade. Desde a faculdade que eu lembro dele. Tá? Então, como é que eu vou chegar para um cara desse aí e falar, pô, você tem que ser empresário? Não dá. Não dá. O cara é dentista. Se eu fizer isso, eu vou estar violando ele. Tá? Então, é muito de se conhecer. Então, eu queria só mostrar uma outra alternativa que, às vezes, um dentista que está com dificuldade de encontrar um outro caminho de carreira, um caminho mais rentável, pode encontrar. Não precisa ser condenado a ficar sentado no mocho trabalhando a vida toda. Como eu falei, o empreendedorismo
desenvolve a capacidade de sonhar e de realizar sonhos. Quem sabe que é essa mulher? Bom, está escrito ali atrás, né? Sorridentes. Essa é a dona da rede Sorridentes. Todo mundo conhece aqui essa rede? Quem não conhece? Bom, Sorridentes é uma rede de clínicas odontológicas que está no Brasil inteiro, tem quase 200 unidades. Tá? Essa mulher, ela começou com um consultório dela pequeno em cima de uma padaria. Só que tinha visão empreendedora. E foi montar, ela depois começou a ter muito sucesso, ela é muito carismática, vende muito bem, montou uma clínica maior, depois começou a replicar o modelo e chegou no ponto que está. Isso aqui é o dentista do futuro, tá? Isso aqui é dentista também. Não é porque ela não está clicando que ela não está clicando que ela não é. Ela é uma dentista empresária. Olha o potencial dela. Olha o quanto que ela fatura. É isso que eu quero mostrar. É essa a visão que eu quero abrir para vocês. Bom, rapidamente aqui. Na iniciativa privada, você pode montar um consultório ou clínica odontológica própria ou uma franquia. Tem muitos dentistas que escolhem pela franquia. Tem vantagens e desvantagens dos dois lados. Tá? Qual é a vantagem da franquia? Já é uma marca reconhecida, então você não vai ter menos dificuldades para obter pacientes. Né? Vai ter toda uma estrutura já fazendo a gestão para você. Teoricamente, você teria um suporte. Qual é a desvantagem? Tem um preço isso. E não é barato. Existe taxa de franquia e royalties. Tá? E fora isso, taxa de propaganda e o que eles quiserem inventar. O franqueado é como se fosse um empregado empresário. Ele não tem liberdade nenhuma. Se ele tiver uma ideia que ele quiser implementar, ele não pode, porque ele está levando a marca, está levando a reputação da marca. Então, é como se fosse um empregado. Tá? Tem um preço. Eu opto sempre pela própria. Acho que o conhecimento é só ter o conhecimento. Se eu tenho o conhecimento, tenho a disposição para botar para fazer acontecer, não precisa pagar para franqueadores. Você pode ser um dentista autônomo também. Quem é dentista autônomo também, não precisa ter atitude de só... Como é que o dentista autônomo faz sempre... a maior parte deles que foi lá na clínica fazia. Eu tenho especialização aqui em endo, tal, não sei o quê. Tá bom, quando tiver paciente me liga. Ou tá combinado aqui na quarta. E é isso, fica esperando a clínica passar. O dentista autônomo, ele pode fazer... ele pode se considerar uma empresa. Ele pode ter lá nas suas mídias sociais especialista em endo, atendo em Criciúma, Tubarão, Aranaguá, tal. Ele pode colocar os locais que ele atende. E aí os pacientes vão com ele. Ele vai fidelizando. Na hora que ele montar, ele já tem até os pacientes. Conheci alguns dentistas que faziam assim, poucos, mas faziam. Tá? É tudo questão de visão. Olha, qual é o ciclo ideal de atendimento odontológico do mercado? Né? Eu tinha, só para fechar aquele ciclo do mercado ali que a gente tinha visto. Tá? O dentista com conhecimento de gestão e de mercado, de tudo isso que a gente está falando, ele consegue prosperar consistentemente seus próprios negócios. Franquia, eles dependem de uma coisa, eles dependem de vocês. A franquia sem dentista não existe. Já pararam para pensar nisso? Não existe, não tem. São vocês que fazem a franquia acontecer e estão ganhando a menor parte. Então, se vocês resolverem trabalhar para vocês prosperam ganham confiança, prosperam seus próprios negócios e tem uma redução drástica da mão de obra especializada para as franquias e para os convênios. Porque eles dependem. Se vocês aprenderem a pescar os próprios pacientes, eles ficam sem mão de obra. E aí, os dentistas voltam a ser protagonistas do mercado como eram nos anos 80 e 90. Alguém aqui vê um caminho diferente desse? Pode levantar a mão se alguém vê. Eu sempre faço essas perguntas nas palestras que eu dou, porque eu queria saber se existe algum outro caminho. Eu não enxergo nenhum outro caminho para o dentista voltar a ser protagonista. Vocês concordam que o dentista hoje não é o protagonista, né? Concordam? Ou eu estou vivendo em outro mundo? Não é o que eu vi. O dentista não é o protagonista no mercado.
Vocês conhecem alguma outra maneira? Para mim a coisa é simples. O dentista estava nadando antes de braçada sozinho. O mercado evoluiu, o dentista não acompanhou. Ele continuou com o mesmo modus operandi do passado. E aí ele não acompanhou. Ele tem que acompanhar. E aí, ele acompanhando isso, ele retoma o poder do mercado que ele tem, que é ele mesmo. O mercado depende dele. Vou contar uma pequena história para vocês entenderem o caminho, o raciocínio. Alguém aqui lembra de ver farmácias de bairro? Cada vez menos, né? Cada vez menos. A minha esposa é farmacêutica. Antigamente, a profissão da farmácia tinha um prestígio, né? A pessoa se formava. Aliás, a faculdade extremamente difícil. Quem lembra de bioquímica aqui? Imagina você ter isso aí por 5 anos. Só isso. É de enlouquecer qualquer um. Rodrigo adorava bioquímica, né, André? A profissão de farmacêutico acabou. O cara que está num grande centro, ele não consegue. Eu estou em Florianópolis. Eu não vejo mais farmácia de bairro lá. Eu não sei como é que é aqui em Criciúma. Acho que deve ter poucas também. As grandes redes tomaram conta de tudo. E não tem como você competir porque eles têm um poder de compra de medicamentos muito maior do que um pequeno. Como é que vai competir? Tem que trabalhar para eles. Sabe quanto é que um farmacêutico está ganhando? R$4.000 no máximo. 3 a 4 mil. Fazer aquela faculdade toda para ganhar 3 a 4 mil. Se nada for feito, esse é o futuro da odontologia. Tem só uma diferença entre odontologia e farmácia. Na farmácia, se vende produto. Na odontologia, qual é o produto? São vocês. É o atendimento de vocês. Então, não é commodity. As franquias estão tentando fazer virar commodity, mas não é commodity. Não é. E se todos os dentistas forem donos do seu negócio? Quem fará parte da equipe? Sempre tem gente que não quer ser dono do seu negócio, sempre tem dentista se formando, sempre tem dentista querendo pegar a experiência, então o ciclo se realimenta, mas os próprios dentistas se realimentam. Não entram intrusos de fora, empresários de fora, como começaram entrando com os convênios, agora com as franquias e não param mais. A própria classe dá conta do mercado.